Nos últimos anos, a economia brasileira tem sido marcada por uma sensação constante de instabilidade. O país parece estar sempre caminhando sobre um fio esticado, onde qualquer desequilíbrio pode levar a uma queda dolorosa. E à medida que nos aproximamos da segunda metade da década, uma preocupação crescente começa a se instalar entre economistas, investidores e até mesmo dentro do governo: a possibilidade de que o Brasil simplesmente pare em 2027. Essa ideia, que soa alarmista à primeira vista, tem como base uma equação simples e perigosa: gastos em alta, arrecadação insuficiente e uma máquina pública que não consegue mais sustentar seu próprio peso. O Brasil sempre conviveu com um Estado grande, custoso e complexo. A carga tributária é uma das mais pesadas do mundo em desenvolvimento, mas, paradoxalmente, os serviços oferecidos não correspondem ao que se arrecada. A educação é frágil, a saúde carece de infraestrutura, a segurança pública enfrenta desafios crescentes, e mesmo assim, a cada ano, a folha de despesas obrigatórias aumenta. Em 2027, essa bomba relógio pode explodir, porque os compromissos financeiros do governo já consomem quase tudo o que se arrecada. O ponto central está no orçamento federal. Atualmente, mais de 90% das despesas são classificadas como obrigatórias, ou seja, o governo não pode cortar ou reduzir por decisão própria. São salários de servidores, aposentadorias, benefícios previdenciários, transferências constitucionais e pagamentos de juros da dívida pública. Isso significa que o espaço para investimento é mínimo, restando ao Estado apenas a margem de endividamento para tentar expandir programas sociais, infraestrutura ou incentivos econômicos. O problema é que, se essa dinâmica não mudar, a conta simplesmente não fecha. O cenário se agrava porque, desde 2023, o Brasil vem enfrentando uma estagnação no crescimento da arrecadação. O consumo das famílias não cresce no ritmo esperado, as empresas enfrentam dificuldades com o sistema tributário complexo e a informalidade no mercado de trabalho continua alta. Mesmo com tentativas de aumentar a base de arrecadação através de medidas administrativas, a realidade é que o governo arrecada menos do que precisa para sustentar o ritmo dos gastos. O resultado é um déficit fiscal persistente, que, somado aos juros altos, pressiona ainda mais a dívida pública. E é justamente essa dívida que preocupa. O Brasil já ultrapassou a marca de 75% do PIB em endividamento bruto, e projeções apontam que, se nada mudar, esse número pode se aproximar de 90% em 2027. Para um país emergente, com moeda própria e uma economia instável, esse patamar é insustentável. Significa que cada vez mais o orçamento será comprometido apenas para pagar juros, reduzindo ainda mais a capacidade de investir em áreas essenciais. Em outras palavras, o país pode parar porque não terá recursos para manter a máquina funcionando e, ao mesmo tempo, responder às demandas da sociedade. Outro fator que pesa nesse cenário é a instabilidade política. A cada novo governo, promessas são feitas, reformas são adiadas e a confiança dos investidores é corroída. A ausência de uma agenda clara de responsabilidade fiscal mina a credibilidade internacional do Brasil. Os credores, ao perceberem o risco, exigem juros mais altos para financiar a dívida, criando um círculo vicioso. Mais juros levam a mais endividamento, que gera mais pressão sobre o orçamento. Em 2027, esse ciclo pode chegar ao limite. Os economistas que analisam a situação não falam apenas em crise fiscal, mas em paralisia do Estado. Significa que o Brasil pode enfrentar dificuldades para honrar compromissos básicos, atrasando pagamentos a fornecedores, deixando de investir em infraestrutura essencial e até comprometendo a capacidade de manter serviços públicos em funcionamento. Essa perspectiva não é inédita no mundo. Países como a Argentina, a Grécia e até mesmo os Estados Unidos já enfrentaram situações em que a máquina pública se viu travada por falta de recursos ou por impasses políticos. O que diferencia o caso brasileiro é a fragilidade estrutural. Enquanto outros países têm margens de manobra, o Brasil já opera no limite há anos. A possibilidade de colapso em 2027 é alimentada por três fatores principais: a rigidez orçamentária, a expansão de programas sociais sem contrapartida de arrecadação e a falta de crescimento econômico consistente. Se a economia brasileira não conseguir crescer acima de 3% ao ano de forma sustentada, não haverá arrecadação suficiente para equilibrar as contas. E, sem reformas que reduzam os gastos obrigatórios, não haverá espaço para cortes. Essa combinação forma a tempestade perfeita. É claro que esse cenário não precisa se concretizar. O Brasil ainda tem instrumentos para evitar o colapso. Uma reforma administrativa que reduza privilégios e torne o Estado mais eficiente é apontada como urgente. Uma reforma tributária que simplifique o sistema e amplie a base de contribuintes pode ajudar a aumentar a arrecadação sem elevar a carga tributária média. Além disso, políticas que estimulem a produtividade, a inovação e o investimento privado são fundamentais para destravar o crescimento. Mas, até agora, as medidas necessárias seguem presas em debates intermináveis no Congresso e na resistência de grupos de interesse. O grande risco é que 2027 chegue sem que nada tenha sido feito. Nesse caso, o país poderá se deparar com a pior das situações: não ter dinheiro suficiente para cumprir seus compromissos e, ao mesmo tempo, não conseguir convencer investidores a financiar a dívida.
O resultado seria um aperto drástico nas contas públicas, com cortes emergenciais e aumento de impostos, afetando diretamente a população. Em termos práticos, isso poderia significar atrasos em salários de servidores, suspensão de obras, falta de recursos para saúde e educação e uma onda de instabilidade social. O impacto sobre a vida das pessoas seria profundo. A inflação poderia disparar, resultado da desvalorização da moeda e da desconfiança generalizada no governo. O desemprego poderia subir, já que a retração nos investimentos privados seria inevitável em um ambiente de incerteza. E, com a crise instalada, as desigualdades sociais se aprofundariam, atingindo principalmente os mais pobres, que dependem dos serviços públicos e dos programas de assistência. Esse é o pano de fundo que explica por que tantos especialistas têm falado em risco de paralisação do Brasil em 2027. Não é um colapso repentino, mas o resultado de anos de desequilíbrios acumulados, de escolhas equivocadas e da incapacidade de implementar reformas estruturais. A cada ano que passa, o espaço para manobra diminui, e o prazo para agir fica mais curto. O futuro do Brasil em 2027 dependerá da capacidade do país de enfrentar esses desafios com seriedade. Será preciso coragem política para enfrentar grupos de pressão e tomar decisões impopulares, como cortar privilégios, revisar benefícios e repensar o tamanho do Estado. Será preciso visão estratégica para investir em setores que aumentem a produtividade e gerem crescimento sustentável. E será preciso transparência e diálogo para reconquistar a confiança da sociedade e dos investidores. Se essas medidas não forem adotadas, o cenário pessimista pode se tornar realidade. O Brasil pode parar, não porque lhe faltem recursos naturais ou potencial humano, mas porque o peso de um Estado ineficiente e de uma política econômica inconsistente terá sufocado qualquer possibilidade de crescimento. A história recente mostra que o país já esteve à beira do abismo em outras ocasiões e conseguiu reagir. A pergunta é: haverá vontade política e capacidade de reação a tempo desta?